Epístolas Paulinas. Eu sou o professor Eduardo Maciel e nós estamos trabalhando as 13 epístolas do apóstolo Paulo. Já chegamos agora à 12ª, que é a epístola a um grande homem de Deus chamado Tito. O controle das paixões é o subtítulo aí da carta, é a temática dessa epístola, né? A nova igreja na ilha de Creta estava dando um testemunho ruim do evangelho, diferente da igreja da Tessalônica, lembra? A igreja da Tessalônica estava dando um bom testemunho, Paulo estava alegre com a igreja da Tessalônica. Agora a igreja da ilha de Creta estava dando um mau testemunho. Seus membros não tinham alinhado sua vida egoísta com as exigências do amor, da bondade. Paulo, então, tinha enviado Tito para essa localidade a fim de organizá-la. A igreja, quando está uma bagunça, a igreja precisa ser organizada. A liderança precisa ter noções de administração eclesiástica para organizar a bagunça. Senão não há crescimento, senão não há vitórias, não há bênçãos. A igreja precisa crescer, mas ela precisa crescer de maneira ordenada. Nessa epístola a Tito, Paulo orienta o próprio usando uma linguagem contundente, uma linguagem direta a respeito dos padrões esperado pelos líderes da igreja e pelos membros da igreja, porque às vezes a gente cobra muito a membresia, mas e os líderes? Será que eles não estão fazendo pior? Então essa cobrança ela é dupla. Primeiro começa lá em cima, na liderança, e depois os liderados, depois a membresia. Falando um pouco sobre a autoria e data, há poucas dúvidas quanto à autoria de Paulo nas epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Essa carta foi escrita depois da libertação de Paulo da prisão domiciliar, por volta de 65 depois de Cristo, e Paulo na ocasião já estava em Corinto. Traçando um histórico de Tito, Tito, assim como Timóteo, foi convertido pelo ministério de Paulo, se tornou um assistente, um obreiro confiável. Tito, ao contrário de Timóteo, tinha um temperamento forte e difícil de ser intimidado pelas pessoas. O Tito era uma rocha, ele não se intimidava com os ataques, ele não se intimidava com as oposições, ele não se intimidava com aqueles que queriam de fato derrubá-lo. Esboço, capítulo 1, do verso 1 ao 4, tem a saudação de Paulo. Do 5 ao 9, a tarefa árdua de Tito na ilha de Creta. Do 10 ao 19, a advertência sobre os falsos mestres. Olha eles aí de novo, meu amigo. Lá em Tessalônica, lá em Éfeso, até aqui na ilha de Creta, os falsos mestres conseguiram chegar. Capítulo 2, do 1 ao 10, instruções para homens, para mulheres e para escravos. Lembrando que o contexto daquela época era sim um contexto de escravidão. Capítulo 2, do 11 ao 15, a capacitação pela graça de Deus. Capítulo 3, de 1 a 8, a vida em resposta à bondade e ao amor a Deus. Capítulo 3, do 9 ao 11, advertência contra a igreja dividida. A igreja não pode estar dividida, fragmentada. A igreja tem que estar unida em amor. Do 12 ao 15, os pedidos pessoais de Paulo a Tito e a saudação final para a igreja em Creta. Alguns temas essenciais que Paulo trabalha aqui. A carta, os planos eternos de Deus. Deus ele tem planos eternos para a sua noiva, para a sua igreja.
o propósito da morte de Cristo. Cristo não morreu em vão. Ele morreu para salvar a mim, salvar você. A renovação do perdão. Ontem você pode ter errado, você pode ter pecado, mas Deus ele te perdoa porque ele te ama. Os padrões dos líderes, ou o padrão do líder. O líder precisa ter um determinado padrão, postura, protocolo, relevância para hoje. Seja controlado, domínio próprio. É uma coisa que Paulo trabalha nessa epístola aqui a Tito. Seja bom, que a sua vida seja uma vida marcada com atos de bondade. Seja uma pessoa do bem. Seja um exemplo na palavra, no trato, nas ações. Seja um exemplo para o mundo que te vê aí fora, tá certo? Chegamos ao final de mais uma aula. Essa foi curtinha, essa foi sobre a epístola a Tito e ainda tem a nossa última aula para fechar com chave de ouro as epístolas paulinas. A aula número 13 vai ser sobre a carta a Filemão, tá bom? Sai daí não, abração.